Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, fora Sérgio Moro, fora esses fascistas, inscreva-se aqui no canal, porque aqui a gente faz oposição a todos eles, todos os dias, faça chuva, faça sol, quando acaba a luz, até no dia que teve furacão, teve vídeo aqui no Plantão Brasil, então inscreva-se se você não é inscrito, e se você já é inscrito, olha, curte aí o vídeo, deixe o seu comentário e vamos, eu quero que você comente quem você acha que será o grande adversário do Lula em 2022. 1. Bolsonaro, 2. Sérgio Moro, ou 3. Não tem adversário, é Lula no primeiro turno. Comenta aí se você acha que vai ser difícil ou não. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro, que o Bolsonaro está em desespero. A ordem do Palácio do Planalto é não mostrar o desespero, é tentar fazer aquele clima de calma. O Bolsonaro ele começou a fazer isso sobre o Lula faz algumas semanas. Algumas semanas não, alguns meses. Lá ainda em agosto, toda vez que o Bolsonaro falava do Lula, ele falava, o Lula não vai ser eleito, o Lula não é nada, o Lula acabou, o Lula já era. Até ontem deu uma entrevista e falou, o Lula acabou, o Lula já era, não volta mais, tudo mais. Porém, o fato de que o Bolsonaro falava sempre sobre o Lula, sem ninguém perguntar, mostrava o incômodo dele com o Lula disparando nas pesquisas e o Bolsonaro caindo sempre. Ok, o Bolsonaro começou agora a falar do Sérgio Moro também sem ser perguntado. Por quê? Porque pesquisas, eu mostrei aqui, estão indicando que o Sérgio Moro pode pegar 50% do eleitorado do Bolsonaro. Ou seja, o Sérgio Moro é oficialmente a segunda via do fascismo. Só que tem uma coisa, a primeira via do fascismo é o Bolsonaro. Ele é o atual presidente, ele tem essa vantagem. Ele tem a caneta BIC dele, ele tem apoio de parte do Congresso Nacional por compra de votos. Ok, só que o Sérgio Moro tem apoio de toda a grande mídia e de toda aquela elite brasileira que apoiou o Bolsonaro em 2018. Todos eles apoiaram o Bolsonaro, apoiaram o governo fascista por conta de uma promessa de ser um governo neoliberal, que ia implementar muitas reformas e que ia fazer tudo o que os bancos quisessem. O Bolsonaro fez isso pela metade, ele não fez tudo o que prometeu e ficou muito aquém do que o mercado financeiro queria. Por exemplo, a reforma administrativa, o ministro, o Onyx Lorenzoni, ministro do Bolsonaro, falou agora faz 2 semanas, ele disse, a gente não quer a reforma não vai sair. Mais do que isso, o Arthur Lira ficou bravo com o Bolsonaro, mais ou menos no fim de setembro, Arthur Lira criticou o Bolsonaro publicamente, que falou, olha, a equipe do governo não manda a reforma administrativa. Eles dizem que querem, mas eles não empurram a reforma, tem que passar o trator. Ok, o mercado financeiro vê isso, eles veem isso, eu já falei aqui, desde o começo do ano o Bolsonaro foi cancelado pelo pessoal do mercado financeiro, que está ainda com o Bolsonaro porque ele ainda faz com que os bancos lucrem muito e promove a necropolítica, que é a política da morte, a política não só da morte na pandemia, mas a política da morte de matar o povo brasileiro de fome, que faz com que os bancos lucrem cada vez mais, salários fiquem mais baixos, enfim, mão de obra mais barata para os bilionários. Ok. Eles estão apostando agora em Sérgio Moro. Por que em Sérgio Moro? O Sérgio Moro promete a política neoliberal que o Bolsonaro não fez. O Sérgio Moro já tem o histórico de ter ferrado a Petrobras e ajudado a entregar o pré-sal. O pré-sal vale muitos trilhões de dólares, mas só os royalties do pré-sal seriam mais ou menos $1 trilhão. Estava calculado em $1 trilhão, mas é mais. De que 75% iriam para a educação e 25% para a saúde em 25% para a saúde em 10 anos. Quer dizer, em 10 anos o Brasil teria um sistema de educação de primeiro mundo. E o SUS teria investimentos de 250 bilhões de reais, fora os investimentos que o SUS já tinha dos governos do PT. Graças ao Sérgio Moro, criou-se um clima de desconfiança na Petrobras, que foi a maior crise da história da empresa, graças ao Sérgio Moro. E que aconteceu o quê? O pré-sal foi entregue. O Congresso Nacional, depois do golpe contra Dilma, aprovou, em vez de $1 trilhão e uma parte para educação, uma parte para a saúde, eles resolveram perdoar esses impostos, ou seja, dar uma isenção de impostos para as petroleiras. Sabia disso? Então é $1 trilhão, muito provavelmente o maior crime que já foi feito na história do Brasil, graças ao Sérgio Moro. Então o pessoal do mercado financeiro sabe que o Moro não vai traí-los. Por isso começaram, pouco a pouco, a apoiar o Moro e ele é o candidato da grande mídia. O Bolsonaro percebeu. Ligaram-se todos os alarmes lá. Por quê? Porque ele sabe, se em determinado ponto ele vê lá o Lula na frente e praticamente inalcançável, em outro ponto ele vê o Sérgio Moro atrás e chegando. É igual você tá imagina um piloto de Fórmula 1 que vê, ele tá em segundo lugar e ele vê o primeiro lá na frente, 20 segundos dele, ele tá 20 segundos atrás, mas ele vê o segundo no retrovisor, já ele fala, putz, em vez de eu tentar acelerar para chegar no primeiro, eu vou ter que agora me defender do segundo, porque senão eu não chego lá na frente, no caso no segundo turno, que é o que o Bolsonaro quer chegar para ver se esses setores da sociedade
o promovem novamente. Eu acho muito, muito difícil. Aquela tempestade perfeita para ele, ou a tempestade de desgraça para o Brasil, não acontece duas vezes. Muita gente que apoiou o Bolsonaro, se fosse o Bolsonaro e Lula, votaria nulo, ou não apoiaria ninguém. E eu tô falando assim, em grande parte da população não acreditaria nas mentiras da grande mídia contra o PT e tudo mais. Aquele clima não existe mais. Aquele antipetismo exacerbado e tudo mais. Só existe nos fascistas. E aí, entre os fascistas, o Bolsonaro viu que talvez ele não vá para o segundo turno. Só que tem um problema para o Sérgio Moro, que o próprio pessoal da direita que está com o Moro, que está apoiando, fala: a rejeição a ele é muito grande, ele tem que quebrar as rejeições. É difícil quebrar a rejeição sendo um juiz ladrão. O Bolsonaro, ele deu uma entrevista, não foi perguntado, veja bem, eu tava falando de outros assuntos, de repente ele chega e fala: o Sérgio Moro está trabalhando para uma empresa, fazendo a recuperação judicial das empresas que ele mesmo quebrou. Ele quebrou as empresas e virou agora advogado fazendo a recuperação judicial das empresas. Quer dizer, o Bolsonaro sabe. O Bolsonaro sabe. Não pense que ele não sabe que o Moro foi um juiz ladrão, não pense que ele não sabe que o Moro fez isso, mas ele começou a atacar. Ele começou a atacar sem ser perguntado. Na mesma entrevista, 1 minuto depois, ele começou a atacar o Lula. Falou: o PT acabou, o Lula não volta mais, não tem chance nenhuma de ganhar de mim. Depois ele falou que não tem medo dos dois. Tem medo, né? Tá apavorado. Porém, a ordem lá jamais, isso é a ordem do fascismo, é jamais enaltecer seus inimigos. Sempre minimizar os seus inimigos, se colocar como mais poderoso, é parte da retórica fascista. Se colocar como mais poderoso, minimizando os inimigos. Para quê? Para que os seus apoiadores pensem que você realmente é mais poderoso e vão para cima dos seus inimigos. Por quê? Porque quem tem medo não ataca. Quem tem medo recua. Então ele tem que fazer com que os seus apoiadores continuem extremamente confiantes de que as pesquisas estão todas mentindo e de que ele vai ganhar a eleição no final das contas. Bolsonaro também parou, e aí é por medo, parou de falar mal da urna eletrônica. Ele falou uma vez só, nos últimos 20 dias, ele fez uma piadinha, mas foi a única coisa, uma piada indireta. Depois, foi sobre as prévias do PSDB, falaram alguma coisa, o Bolsonaro falou: tá vendo, urna eletrônica dá nisso. Mas depois parou e falou que confia na urna eletrônica, que confia, que não tem mais, que a questão está resolvida. Tá com medo, porque se ele continuar atacando a urna, ele será tornado inelegível, e tem uma chance muito grande dele ser tornado inelegível. Agora eu vou te falar do plano do pessoal Temer, PSDB, aquele mesmo pessoal que o Sérgio Moro sempre defendeu. Vamos lembrar que o Sérgio Moro defendeu esse pessoal assim até a morte. Eu lembro de um vídeo de um ex-presidente do PSDB, que até morreu já. Tinha um vídeo dele pedindo a propina, depois tinha um vídeo dele recebendo a propina, vários dirigentes do PSDB recebendo a propina. O Sérgio Moro foi lá e inocentou o cara por falta de provas. Só pra você ter ideia, o Moro é tucano. Caso Banestado, eu tô falando aqui de 500 bilhões de reais que foram roubados. O Sérgio Moro fez com que todo mundo fosse inocentado. Todo mundo. Quem ficou preso pouquinho tempo e saiu com o dinheiro todo legalizado. O dinheiro roubado ficou legalizado. Ele fez vistas grossas a todas as offshores. Offshores é aquilo que o Guedes tem, contas em paraísos fiscais. Fez vista grossa. Eles descobriam e falavam: não, finge que não viu. Descobria outra, finge que não viu. Todas elas. Sérgio Moro. Assim com os tucanos desde o final dos anos 90. Tá, é o candidato oficial do tucanato, é o Sérgio Moro. Então o Bolsonaro sabe disso. Isso que eu tô falando para você, o Bolsonaro que tá lá dentro da política sabe, e agora você saberá. A estratégia deles é a seguinte: enaltecer o Sérgio Moro, pro Sérgio Moro chegar ali a 10, se eles tiverem muita sorte, 15 pontos de pesquisa. Claro, esse pessoal é meio cego, eles acham que o Moro chega até uns 20. Depois disso, tornar o Bolsonaro inelegível. Ou criar um clima para que o Bolsonaro veja que ele não vai ganhar a eleição e para que o Bolsonaro concorra a deputado. Dizendo: ó, Bolsonaro, você tem essas duas opções, esse é o acordo. Ou você não concorre à presidência, você vai para deputado e já anuncia isso e fica por isso mesmo, ou você será tornado inelegível. Sendo inelegível, Bolsonaro, você perde o foro e você vai preso. Na outra, pelo menos, você será um deputado bem votado em qualquer estado. Qualquer estado ele ganha para deputado, infelizmente. Essa é a verdade. Você será um deputado bem votado, ainda elege uns 2 ou 3 contigo, talvez até mais no seu partido. É isso, serão as opções. Esse é o plano desse pessoal. Mas, Thiago, vai dar certo? Não sei. Muitas vezes as elites têm planos e os planos dão errado. Acontece uma coisa no meio do caminho, acontece outra. Às vezes, mesmo quando não acontece nada, dá alguma coisa errada. Eu vou te dar um exemplo. O plano deles era trabalhar, e tava indo de vento em popa esse plano. Era trabalhar o Aécio Neves para ser presidente em 2018. Seria Aécio o presidente e o Bolsonaro talvez fosse para vice do Aécio. Tanto é que o Bolsonaro falava que o sonho dele era ser vice do Aécio. E o Aécio estava em todas as pesquisas. O que aconteceu?
veio lá a delação dos irmãos Batistas com uma bomba atômica em Brasília. Tanto é que naquele dia a Bolsa de Valores caiu 10%, até hoje você procura no Google, Joesley Day. Eles colocam em inglês lá, o pessoal da Bolsa de Valores, para você ver como eles são americanizados. Joesley Day é o quê? É o dia em que a Bolsa de Valores viveu um colapso. Por que viveu um colapso? Porque ali o presidente Temer, que era o cara, o golpista que eles colocaram no poder, poderia cair, quase renunciou o Temer ali, ele segurou as pontas, e o Aécio, que era o candidato de todo mundo em 2018, caiu. Depois daquilo, o Aécio nunca mais apareceu em pesquisa, nem colocavam o Aécio, porque já era. Regison Aécio virou sinônimo de bandido para o grande público. Então acabou ali a carreira política do Aécio, pelo menos para tentar uma presidência. Deputado vai ser eleito sempre, que tem muito otário que vota. Tem muita gente que é otária, infelizmente. São José, em Santa Catarina. Acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Plantão Brasil, aqui faz oposição a esse desgoverno todos os dias. Seja membro do canal e apoie essas ações. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina E comenta aí se você quer também uma música denunciando o juiz ladrão, que aí a gente faz e também roda nas ruas. Eu vou focar lá no Paraná, que é o lugar do juiz ladrão. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também minhas outras redes sociais. Falou!